Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro e hoje vamos comentar um pouco sobre a vitória do Palmeiras sobre o Vitória. Cara, esse jogo era para ser marcado pelo Sub-20 do Palmeiras contra o Vitória, segundo a Leila, o Sub-20 seria capaz de vencer, mas eu acho que cedida a pressão e toda a situação polêmica que envolve Abel Ferreira, Palmeiras e Leila, eu acho que até o próprio Abel preferiu realmente entrar com o seu time titular, muito para dar um pouco de ritmo de jogo aos jogadores para poder enfrentar o Corinthians no final de semana. Fez um bom placar, eu acho que foi 5-1, se eu não me engano, mas o verdadeiro jogo, o verdadeiro desafio do Palmeiras para ver se realmente vai ter uma boa temporada ou se vai continuar aquela mesma temporada de sempre, é o confronto contra o Corinthians. O Palmeiras tem que, obviamente, impor o seu elenco superior por cima do Corinthians e vencer o jogo, por mais que seja fora de casa. Mas, dado o histórico, possivelmente o Palmeiras vai perder, porque o Corinthians, jogando dentro de casa, é realmente outro time. O Dorival já demonstrou que o time titular tem uma boa capacidade, uma alta capacidade, principalmente utilizando novas peças, como o Breno Bidon e coisa parecida. Com o Memphis voltando a jogar bola, as coisas realmente vão complicar para o Palmeiras. Então, eu espero pelo menos um confronto de alto nível. E para comentar aqui com vocês sobre esse jogo, é óbvio que eu vou reagir a um vídeo do Fernando. Na verdade, dois vídeos. Um vídeo que ele soltou na live no YouTube e outro que ele soltou na live na Verdinha, que eu não posso comentar muito. Mas são dois bons momentos que ele comenta, primeiro no pós-jogo e depois na pós-coletiva do Abel Ferreira. Então, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Eu tenho que pausar, cara, porque quando ele usou essa foto numa das thumbs de uma da live, eu achei que ele tinha, os gramados tinha pintado o cabelo de loiro. Eu falei, mano, que merda que ele fez, tá parecendo a da Maria Braga. Mas ele depois explicou na live que ele pediu pro chat GPT simplesmente utilizar essa cara, porque ele fez essa cara mesmo, e escreveu estão mais calmos, e aí de repente o chat GPT foi lá e colocou ele loiro. Então, assim, só o Fernando mesmo pra aprontar uns bagulho desse, porque... Cara, que ridículo, mano. Vai tá muito bom, velho. Que isso, velho. Quando surge, meus amigos? Bem-vindos aí, ó. Quem tá chegando da live do TH, daqui a pouco a rapaziada tá aqui comigo. Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tô calminho, rapaziada. Graças a Deus, vamos fazer um pós-jogo calmo, né? Estão mais calmos, rapaziada? Com o recado do Manga, a gente começa essa primeira transmissão ao vivo aqui. Primeira do YouTube, né? Tivemos vídeo, tivemos live aí em outras plataformas. Olha como é que o Manga tá hoje, rapaziada. Vai, Manga. Manda o recado aí. Cara, eu tô tão feliz com o Palmeiras hoje. A vitória foi incrível, eu não consigo parar de sorrir. É isso aí, vamos Palmeiras! Você viu aqui o cinquinho? Bom, meus amigos, sobramos, né, cara? Não, o Fernando tá todo serelepe, né? Fotozinha de chave de PT, pegando a cara do amigo e fazendo claramente que ele não é o Manga que normalmente está nas lives do Fernando. O Fernando que faz lives, eu acho, quase todo santo dia, principalmente em jogos do Palmeiras. Faz assim, uma conversa no meio do intervalo e depois um pós-jogo e depois uma reação da entrevista. Então é bastante tempo online. Mas assim, o Manga que ele tá falando não é desse jeito. O Fernando hoje tá pros caralho mesmo, não tá nem aí, hein? Sobramos, né? Tivemos tudo hoje no jogo, né? Linha de fundo, tudo que a gente reclama teve hoje. Linha de fundo, ultrapassagem, golaço. Tomamos um gol bonito também, mas isso é o de menos. Passe de letra do meia. Finalização de fora da área com golaço do Alan. Gols do sistema defensivo. Cara, tamo junto, até a próxima e valeu. Cara, poderia terminar assim. Não tem reclamação. A torcida soltou nota contra o Anderson Barros. Esse pensamento tem que estar nos jogos grandes. Então, hoje a gente vê um time que tocou a bola, que trabalhou transição, que tentou jogar futebol, que é tudo que a gente reclama. Esse tipo de assim, reclamação que o Fernando sempre fala
é justamente pedindo com que o elenco entregue um pouco mais e sempre entregue mais. E isso só comprova tudo o que ele tem reafirmado ou mesmo afirmado sobre o elenco do Palmeiras, que possivelmente o Abel Ferreira não consegue extrair os 100% dos jogadores, porque esse jogo contra o Vitória foi uma demonstração que o elenco do Palmeiras pode entregar muito mais do que ele já entrega. O problema é que o Abel Ferreira realmente, no Palmeiras, está se tornando um treinador ultrapassado. Parece que realmente ele não tem tido muita vontade de atuar pelo Palmeiras. Parece que esse último ano vai ser realmente bem cansativo para o torcedor palmeirense e principalmente para os jogadores, porque quem mais sofre com toda esse tipo de assim, não diria demora, mas enrolação ou mesmo má vontade por parte do Abel Ferreira é o próprio elenco e os próprios jogadores. Então toda essa situação só realmente confirma tudo o que o Fernando e o pessoal da live dele vem reclamando bastante, de que o elenco do Palmeiras não é tão ruim quanto se imagina, que realmente o elenco pode entregar muito mais do que tem entregado nos jogos. Que é tudo que a gente fala, que é tudo que a gente entende que dá para fazer melhor, né? Sabia que ia ganhar do Vitória, meu palpite, vocês viram ontem, que é ganhar do Vitória, acho que empata Corinthians, e se jogar do jeito que estava jogando, vai perder do Inter. Né? O Inter hoje empatou com o Flamengo, o Palmeiras sobe aos 4 pontos, tem que ver a colocação que ficou o Palmeiras, daqui a pouco a gente vê. O jogo foi... Não tem crítica, eu sei que algumas pessoas vão falar da participação do Maurício e tal, mas não tem críticas na partida porque o Palmeiras sobrou. O sistema defensivo jogou alto, tá? Os laterais participaram mais do ataque, os meias conseguiram articular, tivemos uma retenção de posse, tomamos o gol no segundo tempo e mantivemos a mesma característica de jogo. Cara, mas é o Vitória, rapaziada. É o Vitória, não tem como a gente não comentar isso, né? O Vitória é um time que vai cair. Eu acho que do que a gente viu dos times mais frágeis aí, que é o Remo, a Chapecoense, o Curitiba, esse ano o Vitória não fica na Série A, isso de fato. Ano passado, o Flamengo também goleou esse Vitória por 8 e acabou batendo o campeão brasileiro. Então, hoje não seria exagero se tivesse terminado 7, tá? Sei que esses comentários eles vão fazer parte da live e eu não discordo, tá? Que a vitória é perigosa em nível do Deportivo Pereira, sim, porque a gente precisa entender se a gente consegue pegar dessa vitória e trazer para o Clássico. Não adianta nada ganhar hoje e voltar a perder do Corinthians. É tipo nada. Tem que competir contra o Corinthians, tem que conseguir jogar contra o maior rival. Não sei se você vai concordar, você falou a narrativa pega. Comentando um pouco sobre o que o Fernando disse sobre o Palmeiras ter que jogar desse jeito contra o Corinthians. Eu acredito que não vai conseguir atuar da mesma maneira, porque justamente o time do Corinthians é muito mais forte que o time do Vitória. Mas realmente esse ano o Campeonato Brasileiro praticamente já tem os seus brigadores para não cair. Que é o Chapecoense, Remo, Vitória, o Santos. Porque se o Santos continuar do jeito que tá, infelizmente vai brigar para não cair. Então, eu acho que é mais do que se imagina, que realmente o Palmeiras precisa virar a chavinha e entender que ele tem um elenco melhor do que o do Corinthians e precisa atuar como qual. Só que será que o Palmeiras já não gastou todas as fichas contra o Vitória e vai chegar contra o Corinthians com aquela perna lenta igual estava atuando até o momento? Nunca se sabe, a gente precisa realmente ver o jogo. Igual eu falei, tudo que eu só espero é que seja realmente um grande jogo. Então, nessa parte do corte que eu fiz, isso aqui eu já tirei de uma das lives do Fernando, na Verdinha, não posso falar o nome, e é a pós-coletiva do Abel Ferreira. Então, alguns comentários talvez possam não fazer muito sentido, mas caso você queira acompanhar na íntegra, vai estar o link aí na descrição. A gente não tem conversado eu e você sobre isso, e nem feito aquelas lives que a gente fazia para dar uma filosofada com a galera. Eu encontrei a libertação, sabe por quê? Que você fala que é foda, porque você vai lembrar dos caras que em quem pega. Eu tô focado na nossa galera. O cara que se deixa levar com isso, cara, ele vai ter uma demissão na vida, ele não vai ser reconhecido na vida, vão cobrar ele demasiadamente e ele vai lembrar de tudo isso que o Abel tá falando. Então não sou eu que tenho que educar, a vida vai mostrar. E por isso que a mim não pega mais. Eu tô tranquilão, vou terminar a live e vou dormir. Amanhã vou viajar, pá, tô tranquilo, irmão. Porque o que eu entrego é aqui, ninguém sabe do que eu faço, as coisas que eu faço além do canal. E, além disso, eu vou te contar uma, Manga, você vai lembrar. Tenta lembrar do seu período de escola e colegial. Quer ver eu bugar a cabeça da galera aqui? De todos vocês? Eu duvido ter alguém para discordar de mim agora.
Vocês provavelmente estavam em quinta, sexta, sétima série, oitava série, primeiro ano, segundo ano, colegial, enfim. Vocês vão lembrar de uma coisa, anos 90 para trás. Palmeiras ia jogar no final de semana, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, com adversários diferentes. Quantos de nós que jogava primeiro Palmeiras, ou então quando jogava por último, falava assim, cara, tô para falar isso faz tempo, tá? Cara, ganhamos. Agora vamos torcer pro São Paulo. Qual que era a nossa alegria na segunda-feira? Torcer pro São Paulo perder. São Paulo ia lá e ganhava. Aí havia um jogo do Santos. O que acontecia? O Santos ia lá e ganhava. Aí, puta, sobrava o Corinthians. Falava que só falta essa bosta ganhar, não vai ter ninguém pra zoar na escola. O Corinthians ia lá e ganhava. Aí, chegava no outro final de semana, o Palmeiras era o último. Quando a gente tava na fase ruim. Ganhava Corinthians, ganhava São Paulo, ganhava Santos. E não era pouco isso. O que o Abel quer normalizar aí na coletiva e muitos técnicos, que eu acho, tá, uma postura vagabunda, eu não tô falando que ele é vagabundo, a postura é vagabunda. É a que a gente aceite algo que a gente viu na nossa infância, adolescência e todo o nosso período de maturação, que foi os times daqui, quando empatavam com o Novo Horizontino, quando empatavam com o Guarani, viravam uma zoeira de quase 2 semanas no colégio. Gostaria que alguém me refutasse falando que isso aqui é mentira. Que vou trazer dados do Campeonato Paulista para mostrar para vocês o quanto era incomum acontecer isso. E quando acontecia uma derrota para o Asa de Arapiraca, parecia que o mundo acabava. Hoje, eles estão querendo normalizar essas derrotas. O Flamengo para o Central Córdoba, o Palmeiras para o Novo Horizontino, só que ninguém vai desfazer da minha cabeça aquilo que eu vivi com intensidade, porque ninguém me contou, eu vivi. Cara, o mais duro que eu posso muito comprovar isso que o Fernando está dizendo, porque realmente eu não tenho, obviamente, mais do que, assim, 30, 40 anos, tenho meus 30 aqui, mas a gente realmente na escola torcia justamente para o time rival paulista perder. Tanto que eu acho que é por isso que hoje em dia eu gosto bastante de acompanhar os 4 grandes paulistas. Não curto muito acompanhar os outros times. Porque justamente a gente pouco se lixava para Campeonato Carioca na época. Ninguém ligava ao Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro. Era realmente a rivalidade ali no Campeonato Paulista. Era Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Você sempre torcia para que o time do coleguinha, o rival, perdesse para justamente você passar a semana inteira zoando que, cara, perdeu, como você perdeu, que não sei o que lá, time ruim, porcaria, coisa parecida. E o que o Fernando tá falando é justamente o que tem a postura dos técnicos hoje em dia, de normalizar você perder para um Novo Horizontino, uma Portuguesa, de repente um Velo Clube. Ah, não tem mais bobo no futebol, eles estão apresentando um grande projeto, estão treinando há mais tempo. Cara, para! Os times grandes devem se impor aos times menores. Assim deveria ser. Esse é o tipo de estabilidade que se espera de um time grande. Mas tudo que a gente vê hoje nos times grandes é a famosa instabilidade. E aí a gente pode puxar para todas as equipes. Por mais que dos 4 grandes o Palmeiras esteja melhor estruturado, a parte da instabilidade tá total ali no Palmeiras. Há tempos que não se vê o Palmeiras jogando bem. Assim, já foram quantos jogos esse ano? Uns 8? Ou mais, porque teve do Paulista e teve o Brasileirão. Esse do Vitória foi o melhor jogo do Palmeiras até agora. Os outros jogos foi tudo aquele jogo pequili, tal, 1-0. Tá, pereca, tal, vai entrar a bola, tal, 1-0, sabe? Esse daí foi verdadeiramente um jogo que se espera de um time grande. E aí você olha para as outras equipes, você vê um Santos sem ganhar faz 7 jogos, um São Paulo que, assim, só conseguiu uma boa fase porque empatou com o Flamengo e ganhou do Santos, um Corinthians que venceu o Flamengo na Supercopa, mas aí você olha para as outras competições e você fica, epa, peraí que aí não tá tão bem assim. Então, esse tipo de visualização que o Fernando tem do passado para o presente é verdadeiro, cara. É realmente autêntico. Eu queria que alguém me refutasse falando que isso é mentira. Os times eram estáveis. E o que eles não são hoje é isso. Eles são instáveis, porque os processos deles têm muito erro. É muito próximo o que eles permitiram. Eles pagam muito para jogador de futebol. E eu gostaria que vocês olhassem o que o pessoal falou lá na Globo, que às vezes que erra muito, mas às vezes acerta, que foi sobre a contratação do Arias. Não é, o papo não é dinheiro. O papo é a falta de criatividade. Quando se pergunta assim, não tem ninguém melhor que o Arias, é óbvio que tem, mas aí é onde entra o departamento de futebol, scouting e a ausência da vagabundagem. Porque se você for atrás, você, com 25 milhões de euros, é lógico que você encontra. O problema são os processos, as desculpas, vão falar que o Arias já está acostumado com aqui, e aí a gente vai normalizando absurdos. O problema não é pagar o Arias 25 milhões de euros, é o próximo bagre que vai custar 40 milhões. Esse que é o grande problema, para continuar essas desculpas esfarrapadas sobre performance.
E quando eu venho e digo que o Palmeiras está pagando 25 milhões no Arias, não diria loucura, mas é um valor muito alto, tem palmeirense aí vendo nos comentários falando: você tá maluco, tinha que ter pagado mais, tá falando besteira, não sabe do que tá falando. Pô, olha o Fernando falando, cara, um palmeirense falando exatamente o que eu digo. Tudo bem que o Palmeiras tem dinheiro realmente pra gastar, mas aonde que vai parar isso daí? Até quando que se vai, igual ele falou, você normaliza pagar 25 milhões no Arias, 40 milhões num Paquetá, de repente você tá pagando 30, 40 milhões num completo bagre. Braga é foda, num completo bagre. E aí é meio que os times que têm dinheiro pagando para não ter o famoso processo de formação de atleta, que na minha opinião é um processo que você fideliza muito mais o jogador. Não é só pensando em quesito de dinheiro depois da venda ou coisa parecida, é realmente do futebol. Os grandes ídolos, principalmente até do Palmeiras, são jogadores que foram formados na instituição. Pode ser que não tenha vindo da base, mas assim, aprenderam a atuar na instituição. Não jogadores que você paga um absurdo de grana, o jogador, obviamente, vai pensar na grana, vai ali, faz 2 atuações e mete o pé. Eu tô falando, sim, de jogadores que vestem a camisa. Jogadores que entram dentro de campo e entregam. E isso a gente não vê há muito tempo, e eu particularmente sinto muita falta disso. O Palmeiras na sua pior versão, que nem o Palmeiras não é de hoje, que não estreia no campeonato enzaiada do caralho, vai pesquisar, não é o pessoal que tá aqui, é justamente quem não está aqui, que é quem o Manga tava falando, vai pesquisar qual foi a vez que a gente inicia um campeonato paulista na nossa pior história perdendo. Um campeonato brasileiro. Quantas vezes o Palmeiras iniciou o brasileiro perdendo? Sim. Então eu vou tomar no cu de vocês aqui, que não tem otário aqui não, viu, Abel Ferreira? Você fala pra uma enzaiada de merda que não viveu nada, essa geração Paulo Freire do caralho, e acha que todo mundo é igual. Tá? Eu vivi, eu saí no sol, eu joguei futebol com meu pai, eu não tô dentro de um quarto, não. Igual essa geração, que acredita em qualquer merda que você fala aí. Eu joguei bola, eu vi França, eu vi o São Paulo do Luiz Fabiano, eu vi o São Paulo do Dodô, eu vi o Santos do Giovani, eu vi o Palmeiras do Alex, do Zinho, do Roberto Carlos. Não vi você jogando bola, não, cara. Não vem meter essa aqui pra mim, não, cara. São Paulo, Santos, faltou o Corinthians. Viu o Corinthians de muitos bons jogadores, do Fred Rincon, que passou pelo Palmeiras. Vocês ficam aí passando vergonha coletiva, querendo seduzir essa enzaiada que fica comprando ingresso a preço de absurdo e não vê nada em campo. A gente vai continuar te cobrando. A gente é a linha de frente da cobrança. Ou vocês aguentam, ou então o sol é a verdade, ela sempre vai aparecer, Abel Ferreira. E é isso que te atormenta todos os dias quando você vai dormir. Porque você fica com a mentira nessas porra de coletiva aí. Porque se você fosse um cara papo reto, você falaria a verdade e buscaria o extraordinário para a equipe do Palmeiras. Não aceitaria jogador acomodado, não aceitaria jogador mediano e pararia de querer ficar convencendo algo que não precisa se convencer. A mim, geração anos 90, você não vai convencer. Você vai convencer com o trabalho, não com a porra da garganta. E você pode ter certeza. Cara, sabe o que eu acho que mais incomoda o Fernando? E talvez seja algo que também me incomoda, mas não falando do Palmeiras, mas sim falando do Santos. Falando do Palmeiras, né, no caso, a princípio, eu acho que é o fato do Abel Ferreira não conseguir transparecer o que realmente acontece em campo. O Palmeiras não vem jogando bem, vem entregando resultado, mas não vem jogando bem. É tipo aquele funcionário que tá lá só pra ganhar o dele e cair fora, tá ligado? Não é o tipo de funcionário que é meio que o microempreendedor, ou mesmo aquele funcionário que é o dono do seu próprio negócio e tá trabalhando no seu próprio negócio. Que, cara, ele tem que dar o sangue, porque se ele não der o sangue, ele não vai receber, entendeu? Porque o negócio é dele. Agora, falando um pouco sobre os técnicos, na postura dos técnicos, o discurso. O que o Fernando vem falando do Abel Ferreira é o que eu tô sentindo também no Santos com o Vojvoda. É um técnico que sempre tá prometendo as coisas, ou mesmo tá falando, só que dentro de campo o time não tá entregando. E aí vem numa pós-coletiva que você espera que o técnico venha e fala: cara, errei, fiz errado, errei nisso, errei aquilo, eu preciso consertar isso e aquilo. Não, você vê discursos de como o Abel Ferreira que apela pra demagogia justamente pra encantar o torcedor, no caso palmeirense, ou mesmo o próprio Vojvoda tentando encantar o torcedor santista. Parece que nós torcedores não estamos vendo a situação, ou mesmo quão ruim está o time dentro de campo.
E no caso do Palmeiras é muito pior porque tem um alto investimento, tem jogadores de qualidade, mas não estão entregando. No caso do Santos tem um alto investimento, mas são jogadores de péssima qualidade. Então você já sabe o porquê que os jogadores não estão entregando. Então fica realmente essa sensação do tipo, cara, para de me enganar, tá ligado? Vai não precisa também chegar lá e ser o sincerão, dizer, obviamente, tudo o que tá acontecendo, mas seja pelo menos honesto com o que você vai falar. Não fica tentando me vender uma verdade que não existe. Uma verdade que até a própria pessoa que tá falando não acredita. Então, eu acho que talvez essa seja a origem da revolta do Fernando, principalmente em cima do Abel Ferreira. Que não é só a mim, é uma galera que já se ligou o que vocês fazem. Só pra falar que eu vivi um pouquinho, que não tem nenhum moleque de 22 anos não, irmão. Tá ligado? Do jeito que você é chefe de família, eu também sou. Da mesma forma. Então aqui não tem moleque não, a gente viveu. Conversamos, né, com uma geração, sabemos brincar, sabemos zoar, mas na hora de falar sério, a gente fala sério também. As maiores vendas do futebol brasileiro deveriam ser preservadas como a do Denilson, e as maiores compras não poderia ser Fluminense comprando o Canóbio, Palmeiras até então comprando Facundo. Essas não podem entrar nas maiores listas de compra de um time. Vocês que permitiram esse absurdo, e não eu. O pica é de vocês. Resolve essa porra vocês. Enquanto vocês normalizarem isso, a qualidade vai faltar dentro de campo e esse ciclo de cobrança que vocês tanto falam que se incomodam, eles vão continuar. Eles vão continuar. Nunca vai parar. Porque vocês não vão atingir aquilo que o torcedor encontra e já viveu como um processo extraordinário de futebol. Então não é se apegar nos piores anos, é ver o que a gente fez como melhor. É entender o período da Parmalat, que a gente teve quase todos os jogadores pentacampeões passando por aqui. Não todos, mas todos que passaram, que serviram à seleção, bateram penta. Então não tem coincidência na vida. E aí eu fico pensando, quando o Fernando fala sobre essa parte de todos os jogadores que pegaram essa época da Parmalat no Palmeiras bateram pentacampeões, eu fico pensando do porquê que o Brasil não é mais candidato a título de Copa do Mundo. E eu acho que atrelo tudo a essa situação, não só do Palmeiras, mas de todos os clubes brasileiros. Meio que foi interrompida essa ideologia de formação de jogador. Por mais que, igual eu falei, por mais que tenha muitos clubes que não tenham a prática de trazer um jogador diretamente da sua base, mas que vai buscar nas bases de outros clubes. Quantas vezes a gente não viu, principalmente no passado, um time grande ser, entre aspas, associado com um time menor? Tipo, um Palmeiras ser associado com uma Portuguesa, um Santos ser associado com talvez um Bragantino ou um Mirassol, porque justamente para observar os jogadores de boa qualidade e trazer pro clube, para você repatriar, você meio que fideliza aquele tipo de jogador, demonstra para ele o quão grande estar naquela situação, porque o garoto vai chegar e vai comer a bola. Ou mesmo um jogador já formado vai demonstrar o máximo respeito pela instituição, não vai pensar só nos valores, o que eu não acho totalmente errado, mas infelizmente isso turva um pouco a situação do futebol. Os jogadores que pensam primeiro na grana e esquecem o futebol são esses jogadores que estão recebendo milhões aí, e os clubes continuam nesse ciclo de pagar milhões por jogadores horríveis, por bagres. Enquanto não tiver uma filosofia, principalmente de renovação de elenco, visando, obviamente, qualidade de jogador e visão que o jogador vai entender a instituição que ele tá entrando, essas, assim, igual o Fernando falou, essa porcaria não vai mudar nunca, cara. Porque simplesmente se você chega com um malote pro cara, o cara vai aceitar. Mas ele não tá ali de coração, de corpo e alma. Ele tá ali pra justamente fazer o seu nome e meter o pé. Ou quando a situação tá ruim, tentar se defender e se blindar da situação pra meter o pé antes que o barco afunda literalmente. Então, todas essas situações têm acontecido no futebol atualmente. Eu acho que é um desejo, um ânsia pelo Fernando e também por mim que as coisas mudem. Que volte, obviamente, algumas coisas de antigamente, mas com a atualização e melhorias do presente. Não é coincidência, é trabalho, escolher os processos, tem que começar na base e tem que saber comprar. Senão, realmente, a gente vai exigir algo, viu, Manga, desses jogadores que eles nunca vão conseguir entregar mesmo, cara. Eles nunca vão conseguir entregar. A gente fica exigindo algo pra eles que eles não conseguem entregar. Então essa foi a análise do Fernando, comentando um pouco sobre o pós-jogo do Palmeiras e também a pós-coletiva do Abel.
Ambos os links, eu acho que eu não sei se eu posso deixar o link da Verdinha aqui na descrição, mas eu vou deixar o link da live do Fernando no YouTube e aí depois vocês dão um jeitinho de encontrar outra live para justamente vocês poderem entender sobre todo o assunto que o Fernando tem falado, porque realmente é um assunto bem interessante, algo que não afeta só o Palmeiras diretamente, mas todos os outros clubes. Faz parte do ecossistema de todos os clubes brasileiros, principalmente prestar atenção nessa situação. Porque se você só for priorizar o malote, a grana, para sair comprando todos os jogadores, você não vai ter um time totalmente fidelizado. O Palmeiras não, o Flamengo tá fazendo isso. Tá gastando, já perdeu pro Corinthians, empatou com o Internacional. Será que realmente a grana vai comprar tudo? Ou será que o processo sendo bem feito, valorizando os jogadores que realmente estão entregando, que entende o valor de vestir a camisa, seja do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, do São Paulo, sabe todo esse processo? E eles podem entregar dentro de campo. É muito engraçado, porque a gente já vê isso, cara. Olha o que o Alan fez no jogo do Palmeiras. Olha o que o Gabriel Bontempo já fez pelo Santos, porque teve a contusão, mas quando o jogador tá apto, consegue entregar. Matheus Javier, quando entra dentro de campo, consegue entregar. E aí você vê um Corinthians Guinegão, Breno Bidon. São garotos que anseiam por jogar. O São Paulo tem os deles também, que eu não vou lembrar agora os nomes. Mas, assim, a gente tem a prova viva, mas parece que os clubes preferem se cegar sobre isso. Parece que é muito difícil você realmente fazer um processo bem elaborado, um plano realmente bem elaborado para determinados jogadores que possa ajudar e possibilitar e melhorar o clube de alguma maneira. Eu acho que os clubes preferem realmente apostar no que é mais fácil, que é simplesmente comprar os jogadores e torcer para dar certo, o que atualmente em muitos clubes tem dado muito errado. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!